você tem medo? Esse é o tema da live de hoje. Seja muito bem-vinda. Hoje é uma live de tomar consciência, de ter um chacoalhão interno para você começar a identificar o que você tem medo, que pode estar travando os seus resultados, a vida que você deseja, você ter mais leveza, mais prosperidade. Então, bora falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje, para que todo mundo que conecte já saiba sobre o que a gente está falando, do que você tem medo. Oi, Dê, tudo bem? Saudade de você! Daí, seja bem-vinda, Jefferson, quanto tempo? Sejam todos bem-vindos. E bora falar sobre esse tema que realmente é uma live para você refletir, se identificar, olhar... Eu tô toda descabelada, gente? Olhar para sua história, para que a partir daí você consiga identificar, peraí, é por medo disso aqui que eu não tô fazendo. É por medo disso aqui que muitas vezes eu tô sabotando minha vida, sabotando minhas relações, sabotando meus resultados, tornando tudo mais pesado, sentindo culpa, me cobrando, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, bora lá, me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, eu vou tomar uma água e a gente já vai começar. Pronto. Bora lá, gente. Aline, seja bem-vinda. Daiane, sejam todos bem-vindos. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, porque todo mundo inconscientemente tem algum medo que acaba travando a nossa vida ou trazendo mais pesos. E como a gente sempre combina nas lives, tá fazendo sentido, tá tendo virada de chave, tá tomando consciência, clica no coraçãozinho para eu saber ou manda aqui nos comentários, se tiver dúvida, vai interagindo, porque o intuito é que realmente seja um bate-papo, haja interação entre nós. Então, bora falar sobre esse do que você tem medo. Saiu uma postagem hoje, eu fiz uma postagem hoje sobre engolir o choro, engolir as emoções, anestesiar os sonhos, né, se deixar para depois, né, pessoas que precisaram muitas vezes ser fortes desde muito pequenas, né, crianças que em muitos momentos não puderam nem ser criança, né, precisaram ter muitas responsabilidades e foram aprendendo a dar conta de tudo sozinhas. E aí eu comecei a trazer, e eu quero trazer aqui para vocês justamente essa reflexão, porque é muito importante a gente olhar para que medo existe por detrás das travas, por detrás do acúmulo de tarefas, por detrás de um perfeccionismo excessivo, de uma autocobrança excessiva, de uma culpa que muitas vezes acaba regendo as suas decisões. Porque a gente sabota a nossa vida sem ter consciência. E é justamente isso que é essencial para a gente conseguir virar chaves, mudar os passos, mudar a música para que as coisas aconteçam. E é essa reflexão, é esse movimento que a gente vai fazer aqui na live de hoje. É começar a olhar para tudo isso. E antes de olhar para o que você tem medo, para o que pode estar te travando, para o que está acontecendo, a primeira coisa que eu quero te convidar é a você ter clareza do que você quer. Hoje você tem clareza do que você quer para a sua vida, para a sua carreira, para os seus resultados? Se, por exemplo, você pensa assim, eu quero ter sucesso, o que é uma vida de sucesso, por exemplo, para você? O que seria uma vida incrível para você? E é importante quando a gente fala sobre clareza, é que isso se torne mensurável, né? Porque tem gente que fala, eu quero ser feliz, eu quero me sentir realizada, eu quero ter prosperidade financeira. Só que o que é ser feliz para mim pode ser diferente para você. O que é prosperidade financeira para mim pode não ser para você. O que é eu me sentir realizada com o meu trabalho para mim pode não ser para você. Então é muito importante você ter clareza daquilo que você quer e tornar isso o mais tangível possível. No sentido de o que precisa acontecer, o que vai te sinalizar que aconteceu isso que você deseja. Torna mensurável, porque senão a gente fica ali em um mundo de ilusões, ou quando você não tem clareza, você não sabe nem direito para onde direcionar a sua energia, onde focar. Então o primeiro passo é: qual o seu desejo? O que seria uma vida extraordinária para você? O que seria uma carreira em que você sinta realização? O que seria prosperidade financeira?
E hoje, o que você percebe que está travado? Ou que está pesado? Ou o que você percebe que tem te impedido de ir? E de acordo com isso que você deseja, seja mais realização, tem muitas pessoas que eu sei que querem ter seu próprio negócio, fazer uma transição de carreira, destravar com relação ao dinheiro, ter mais leveza na vida, né? Tem muitas pessoas que eu atendo e falam, nossa, tô tão exausta e eu quero ter mais leveza, eu quero que as coisas fluam. E a partir disso é que a gente vai olhar para esses medos. Do que você tem medo que tem feito você não conseguir realizar isso, que tem feito muitas vezes você acumular um monte de curso, acumular um monte de atividades, não parar um minuto, porque até quem não para um segundo, que tá ali sempre fazendo, é por medo. Eu faço um monte de coisa por medo, sim. Quando você está sempre se ocupando, quando você não consegue parar, existe um medo. Pode ser, por exemplo, que você tenha aprendido que você não podia parar, que você só tinha valor fazendo. Então, quando a gente olha para esse medo, existe um medo de não se sentir valorizada, não se sentir vista, não se sentir amada. Existem pessoas que têm medo de ser feliz, que não sabe nem lidar, que tem medo de olhar para os próprios sonhos porque nunca aprendeu. Se for, por exemplo, com relação ao financeiro, eu tenho travas aqui com relação ao financeiro. Do que você tem medo? Se você fizer mais dinheiro, ter mais prosperidade, o que pode acontecer? Pode ser que você sinta culpa, pode ser que você tenha medo de algumas pessoas se distanciarem, ou de não conseguir falar não para as pessoas, porque você pode, não seja ingrato. Do que você tem medo? Quando a gente fala de trabalho, tem muitas pessoas que se esforçam muito e parece que nunca tá feliz no trabalho, que sempre acontece alguma coisa. Do que você tem medo? Se você tiver realização no seu trabalho, se o trabalho for leve, isso não quer dizer que você não precise se comprometer e fazer as coisas. Diferente de quem você vai ser. Se você olhar para você e trabalhar com o que você deseja e tiver os resultados que você deseja, diferente de quem você vai ser. Porque o grande medo que o ser humano tem, que as pessoas têm, é de não se sentir amado, de não se sentir visto, de não pertencer. E muitas vezes, de uma forma inconsciente, por esse medo inconsciente de não pertencer, de não sermos amados, a gente sabota a nossa carreira, porque, nossa, tá pesado, não sei o que, aí eu tenho aquela pessoa que eu vou falar sobre isso, e eu não sei como é viver diferente disso, porque minha vida sempre foi com muito esforço, toda a minha família eu vejo com muito esforço, e se for leve, será que eu vou saber lidar? Eu tenho medo de não conseguir lidar, eu tenho medo que as pessoas se afastem de mim, eu tenho medo de ser diferente dos meus pais, ou algumas pessoas travam na vida porque tem tanto medo de ser igual aos pais, que tá olhando tanto para trás, para as feridas, para as dores, e olhando não no sentido de olhar, de cuidar, olhando e presa ali. Que tem medo de olhar para a própria vida, até encasopei, para os próprios sonhos. Do que você tem medo? Existem pessoas, por exemplo, que têm medo de ter sucesso. E aí já tiveram pessoas que eu atendi que falaram, eu tenho medo de ter sucesso porque aí eu tenho medo de não dar conta. Da onde vem essa sensação de insuficiência? Desde quando existe esse medo de faltar? Esse vazio que nada preenche. E que aí você vai tanto tempo tentando preencher esse vazio, com medo de faltar, que você acaba deixando de olhar para o que realmente importa, que é para você. Do que você tem medo? Se você tiver realização no trabalho,
se você trabalhar com o que você sonha, se você tiver os resultados que você sonha, se você realizar os seus sonhos, aqueles que muitas vezes você sente culpa ou você acha que nunca vai conseguir realizar, o que você pode perder? O que você tem medo de perder? Quem você tem medo de perder? Quem você tem medo de desagradar? E pode ser que na sua mente venha assim, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não ser perfeito, de não ser suficiente. No fundo, vem aí no fundo. Geralmente é medo de desagradar alguém que você ama. Medo que essa pessoa que às vezes você tá fazendo um esforço para orgulhar, se decepcione. Veja que você é um ser humano que erra, como todos nós, erramos e acertamos. Do que você tem medo? Que tem te impedido muitas vezes de colocar em prática suas ideias, seus projetos, os cursos que você tem. Que tem te impedido de cumprir as metas que você fez lá no começo do ano e que pode ser que você está cogitando nesse momento deixar para o ano que vem de novo. Existem pessoas que muitas vezes têm medo de crescer. E quando eu falo crescer, não é no sentido de adulto para criança, é no sentido de crescer mesmo, de ter sucesso, de realizar coisas, porque pode ser que se você conquistar tudo que você quer, você não caiba mais no mundo das pessoas que você ama, e aí você fica ali a qualquer custo, cabendo em um mundo que nem te cabe mais, que você tá ali apertada. Pode ser que você tenha medo de se sentir vulnerável, de lidar com as suas emoções, de sentir, porque lá atrás você aprendeu a engolir o choro, ou lá atrás aquelas pessoas que você tanto amava te decepcionaram de alguma forma, te magoaram, te feriram, e você foi se blindando, anestesiando e se camuflando muitas vezes numa máscara de perfeição. Ou daquela pessoa que salva todo mundo, porque no fundo tem um medo gigante de olhar para si. Do que você tem medo? Que medo aí dentro de você que tem feito você travar, tornar tudo mais pesado, você nunca olhar para si? O intuito dessa live de hoje é ela ser mais curta mesmo, é fazer você refletir, é fazer você tomar consciência, porque pode ser mais leve, pode ser mais fluido. É claro, a gente precisa se comprometer. Só que se hoje tá travando, tá pesado, não tá suficiente, existe um medo de faltar, existe um medo de errar, existe culpa, existe autocobrança, de trás de tudo isso, ainda existe um medo maior, que é importante você olhar para ele, acolhê-lo, para a partir daí seguir. Então reflita sobre isso. Esse medo que está lá na camada mais profunda, porque a primeira resposta nunca é a resposta. A primeira resposta é a resposta bonitinha que seu racional traz. Isso vale para todos nós. Mas a resposta que está bem no fundo é a que pode destravar a sua vida, potencializar seus resultados, trazer mais realização, mais leveza para a sua vida. Então, reflita sobre isso, e eu quero aproveitar também para te lembrar que daqui a pouco encerram as inscrições para a nossa última turma do ano da mentoria Leveza, que é a nossa turma Leveza Mais, é uma mentoria sistêmica em grupo, em que a gente vai, o que meu papel como mentora é justamente te direcionar com dinâmicas, com ferramentas, com atividades para que você entenda essas camadas profundas. Sabe aquela sensação de ó o trem passando, gente? Tem alguma coisa que tá travando, mas não sei o que é, não consigo enxergar, não sei como lidar? É justamente isso que a gente vai trabalhar dentro da mentoria. Essas dinâmicas inconscientes para que você tenha um novo olhar para a vida,
um novo olhar para o dinheiro, um novo olhar para a carreira, um novo olhar, inclusive, para sua relação com seus pais, para padrões que você vem repetindo ou que você tem feito um esforço para ser diferente, para você fazer as pazes com a sua história e a partir daí ter mais prosperidade, autoconfiança e leveza na sua vida. E se você quiser aproveitar e garantir sua vaga para a última turma do ano, não deixar mais uma vez esse medo tomar conta e postergar para o ano seguinte, envie um direct que eu te passo todas as informações. Pode ter certeza que vai ser a grande virada de chave para o seu ano de 2023, para você se orgulhar dele e começar agora a construir um 2024 incrível. Porque não é no dia 1º de janeiro que 2024 começa, é a partir das sementes que você planta agora. Tá bom? Envia direct que eu te passo todas as informações para que você entenda que medo que existe aí dentro, que está bem escondido, protegido, para que você não vivencie ele novamente. Só que na busca de não vivenciar ele novamente, você pode tornar tudo pesado demais e sabotar sua vida sem perceber. Então, bora virar essa chave. Uma excelente quarta-feira para você. E lembre-se, pode ser mais leve, mas é importante lidar com esses medos, entra lá na caverna para lidar com seus fantasmas, para a partir daí tornar toda essa dor, todo esse medo em talento, em potencial para você conquistar o que você quiser na sua vida. Tchau, tchau!